Capítulo 55 Solidão. Estrela cobria o céu noturno. Era uma visão rara em Greyville que muitas vezes apresentava neblina. Ao voltar da pratura, Gilly sentiu uma estranha sensação de desconforto. Há alguns dias, ele teve a sensação de estar sendo seguido. Quem quer que fosse, ele estava bem distante. Ele estava ciente da existência deles, mas não sabia se era um vampiro ou um lobisomem. Por que eles não estavam se mostrando? Gilly deliberadamente não rastreou, esperando que ele se revelasse. Essa tensão constante foi seguida por uma súbita explosão de fadiga. A pousada localizada fora do centro da cidade foi engolida pelas sombras das nuvens antes de qualquer outra coisa ao seu redor. Na escuridão que descia, Gilly sentiu uma estranha sensação de desconforto. Após incidente contínuo, a cidade foi forçada a instalar mais iluminações públicas. Eles brilharam no início, mas eventualmente começaram a piscar. Os ventos pegajosos e úmidos de Greyville pararam de soprar. Antes que Gilly percebesse, já era fim do outono. Por um tempo depois de se estabelecer na cidade, o tempo passou rapidamente. Ao abrir a porta da frente da pousada e dar um passo para dentro, Gilly imediatamente percebeu que o ar da casa estava diferente do normal. O cheiro dos seus irmãos estava desaparecendo no vazio. Teio. Gilly subiu até o segundo andar e abriu a porta do quarto de Teio e Najak e que estava silencioso. Gilly? Teio sentou sozinho na cama, parecendo arrasado. O quarto de Teio cheirava a sono. Foi algo que Najak planejou para seu irmão, que lutava para adormecer desde muito jovem. Parecia o cheiro da mãe deles. Theo ainda estava atordoado e sonolento, mas Gilly imediatamente sentiu que algo estava errado. Ele se levantou e abriu o quarto de Enzi e depois o de Khan. Apenas sua escrivaninha arrumada e roupa de cama sem amassados estava lá dentro. O ar ficou pesado e a visão de Gilly começou a ficar turva. Gilly lentamente cerrou os punhos em meio à calma. Ainda estava escuro do lado de fora da janela. O quarteirão da rua estava completamente abandonado, emitindo uma vibração estranha. O chão macio rachou nos lugares onde havia secado. A cidade, que sempre foi um lugar movimentado, estava morrendo. O preto e branco cintilante do centro da cidade tornou-se gradualmente mais claro. Alguns haviam fugido da cidade e outros mal sobreviviam, incapazes de sair ou morrer. Quando Najak se virou ao ouvir o som desconhecido, um gato de orelhas caídas estava correndo para a escuridão. Tem certeza que é por aqui? Tenho certeza. Respondeu Enzi sem hesitação. O cheiro de sangue estava se aproximando. O cheiro do seu próprio sangue estava penetrando profundamente na carne da vampira, arranhando-a e devorando-a. Onde ela estava se escondendo? Ela estava obviamente tentando atrair os meninos espalhando seu cheiro. O fato de ela estar aqui significa que ela está se escondendo entre os humanos. Najak estremeceu ligeiramente, sua ansiedade aumentando, embora soubesse que o sentido sensível e astuto de Enzi não poderia estar errado. Ele se forçou a não ser engolido por pensamentos e visões melancólicas. Enquanto caminhava lado a lado, Khan leu as emoções dos olhos de Najak. Nosso ataque precisa ser curto e preciso. Ela não vai ficar esperando enquanto abaixamos a guarda. Najak finalmente foi afastado dos seus pensamentos com a voz calma de Khan. Certo. A melhor defesa é o ataque. Conceitando novamente, Najak respondeu com a voz que escondia sua inquietação. Além de simplesmente queimar o corpo, os vampiros precisavam ser decapitados ou terem uma estaca cravada no coração. No entanto, o método que maior probabilidade de sucesso e que era o melhor para utilizar suas forças era vir de todos os lados ao mesmo tempo, infligir ferimentos letais em segundo e deferir uma decapitação perfeita. Logo uma brisa lambeu a nuca deles. Mesmo que fosse leve brisa, tornou-se uma lâmina mortal voando perto dos seus ouvidos. Então todos os meninos sentiram simultaneamente algo perigoso à espreita. Atrás! Enquanto Khan gritava, uma sombra negra moveu-se rapidamente na escuridão e estava sem som e sem forma. Najak e Enzi imediatamente se espalharam para o lado, criando espaço para atacar. O menino estava nervoso e esperando desesperadamente que aquele momento que finalmente conseguiu orquestrar não fosse desperdiçado. Todos, veja como vocês estão com medo. Aparecendo na sombra e pousando com passos graciosos, Axia murmurou com um ego ferido. Olhando para os três meninos nervosos só por causa dela, seu humor piorou. Como você se sentiu quando seu lado foi arrancado por um lobo assustado? Enzi zombou de Axia com um sorriso no rosto, seu rosto se contorceu em um instante. No entanto, ela logo jogou a cabeça para trás, engolindo a escuridão com a respiração. Um perfume que eu senti muita falta. As sobrancelhas de Enzi se contraíram com o comentário improvisado de Axia. O
que há com esse rosto inocente? Axel colocou as mãos no quadril e apontou a cabeça para ele, zombando. Até aquele momento, os irmãos não tinham entendido bem o que ela estava falando. Para ser honesta, eu não tinha certeza. Muito tempo se passou. Com um olhar onisciente, Axel provocou a raiva de Enzi. Ela coçou as têmporas casualmente como se relembrasse velhas lembranças. Ou talvez eu tenha fingido que eu não percebi porque achei engraçado como você se escondeu cobrindo com o sangue da sua irmã. Cala a boca! As palavras foram esmagadas entre os lábios de Enzi. Ela sabia o tempo todo. Ela sabia de tudo e estava se divertindo com isso. É por isso que eu a matei na sua frente. Foi muito divertido. Você não saiu até o fim, então pensei que talvez você tivesse morrido. Cala a boca! Indy cerrou os punhos com tanta força que suas unhas cravaram na sua pele. É bom ver você de novo também. Axel ignorou Enzi. Ela estava cutucando seus ferimentos de forma imprudente na esperança de deixá-lo nervoso. A lembrança do horror gravado em seus ossos era intensa. Enzi sentiu seus dedos tremerem, embora não tivesse fraco. Axel aproximou-se dos meninos com passos lentos e silenciosos. Você realmente achou que poderia me matar, garoto? Quando seu sussurro sanguíneo soou em seus ouvidos com um lamento, Enzi avançou sem aviso prévio. Enzi! Ele não ouviu o chamado de Najak. Sua visão ficou turva. As memórias no momento estavam espalhadas, comprimidas no espaço, uma sobre a outra. A crina de Enzi pousou quando ele se transformou em lobo. Depois apontou para o céu e suas 4 patas longas e poderosas cravaram a terra e permaneceu firme. Oh, meu Deus! Um pouco impaciente, não é? Isso é perigoso. Axel deu alguns passos para trás e tirou a poeira da roupa. Sons perigosos irromperam de sua garganta. Na verdade, foram seus aliados que foram pegos de surpresa pelo sinal silencioso da fera para atacar. Por favor, acalme-se, Enzi. Você vai estragar essa oportunidade. Najak se aproximou de Enzi e o avisou em voz baixa. Não se apresse. Isso não é típico de você. Khan também concordou com Najak. Como dizia, isso não era típico de Enzi. Ele é um cético que teve que bater uma dúzia de vezes em uma ponte de pedra antes de atravessá-la. Uma pessoa metódica que odiava bagunçar as coisas com sua excitação. Axel olhou para os meninos com uma expressão descontente. Ela havia planejado matar um deles primeiro quando eles atacassem ela com raiva. Mas as coisas não estavam indo conforme planejado. Não importa quão jovens fossem, os lobisomens estavam acostumados a viver em matilha. Era complicado para um vampiro enfrentar uma matilha sozinho. Droga, agora sou apenas uma garota má. Axa murmurou e estendeu a mão para agarrar o corpo inerte de Mika da pilha de lixo em um canto. Foi um momento brutal quando eles perceberam que tornaram Axa tão triunfante em primeiro lugar. Mika! Os gritos de Khan foram abafados pelo barulho das ondas. Quando os irmãos atacaram de uma só vez, a unha longa e afiada de Axa tocou a veia de Mika. Não fique paciente ainda. Eu nem experimentei ainda. Um menor movimento e aquelas mesmas unhas em forma de furador perfuraria a carne pálida de Mika e nadaria em suas veias. Na forma humana, eles não eram rápidos o suficiente para detê-la. Vocês, lobos, são difíceis de entender. Por que vocês se associam com humanos? Embora aquele odor nauseante tenha tornado vocês fáceis de encontrar. Uma baba espessa escorria da sua boca grotescamente aberta. Axel estava morrendo de fome. Ela esperou e esperou para saborear esse momento. Não houve prazer maior do que ver os rostos dos meninos se contorcerem de dor. Axel planejou morder Mika, beber seu sangue e transformá-la em uma vampira. O que você acha dessa garota se transformar em uma vampira? Com um sorriso assustador, Axel colocou suas longas presas no ombro exposto de Mika. Sua carne delicada começou a rasgar levemente. Quando sua boca se abriu nos ombros de Mika, tudo se moveu em câmera lenta para canto. Os meninos notaram que seus corações começaram a bater forte. Seus corações estavam acelerados, batendo como se pudesse rasgar a sua carne a qualquer momento. Mesmo quando ela desmaiou de exaustão, a consciência de Mika permaneceu clara. Nunca em sua vida os meninos revelaram sua identidade e a raça humana. Ele não podia compartilhar aquela solidão. O ato de ter que cavar e cavar na terra, enterrá-lo tão fundo na esperança de que ninguém jamais o encontrasse, mesmo na morte. Nesse momento, só havia uma maneira de salvá-la. Destruindo o inimigo na frente deles, destruindo-a para sempre para que ela nunca mais existisse nesse mundo. O menino sabia que precisava se transformar para que isso acontecesse. Só pensar nisso não foi suficiente. Khan começou a correr. Foi pouco antes de as presas de Axa estarem prestes a morder a carne de Mika para sempre.
Quando ele lançou os pés no ar e ganhou velocidade, o corpo de Khan se transformou em um licantropo. Depois de aceitar que era um lobisomem, ele sabia que o fascínio da vida humana teria que desaparecer. Mas isso não significava que ele poderia virar as costas aos humanos. Ele tinha que salvá-los. Mesmo que não pudesse salvá-lo, ele tinha que permitir que morresse com dignidade. Ele não podia deixar Mika viver a mesma vida infernal dos vampiros. Embora sua consciência estivesse desaparecendo e tudo estivesse confuso, Mika viu claramente o que estava à sua frente. Parado diante dela em forma de lobo, ele não sabia o que já estava em seus olhos era afeto ou medo.